que o nosso querido Elias, acho que é o Elias, que é o irmão malandrão, que você bem chamou a atenção, que parece com o Django, tá. Ele tem a proposta, não, isso aqui pode virar grana, é só a gente saber usar. Tô pensando nisso. Real. Trazendo isso para a questão cultural, né, de transformar aquilo num negócio mais voltado para a comunidade, para a periferia, né, para os negros, a gente viu que nesse filme eles tentaram ao máximo não se aliar com aqueles que estavam vindo de fora, querendo tocar lá no bar. Então a gente pode pensar isso como uma economia, como um giro, porém que em algum momento ele vai bater na questão de, cara, você precisa se misturar se você quiser sobreviver, senão, né, paciência. E por mais que tenha esse atrito das resistências, né, das pessoas, dos grupos, de resistirem a entrar nesse sistema, que na verdade já está marcado, cartas marcadas aí, eu acho que tem muito de... Já que eu não posso com o inimigo, vou me unir a ele, né? Dentro desse filme também. Que foi a virada de chave desse cara que pensou como potencial de negócio, né? Poxa, isso aqui pode dar alguma coisa. E aí ele se atrelou ao diabo no final das contas. E ele volta como uma perpetuação daquilo. Talvez seja isso. Eu sinto que o Googler tá lançando a seguinte ideia. Tem dois negros. Tem o negro revolucionário, brabo, que ele protegeu o negro de casa, aquele negro que gostaria de se misturar. Tanto que ele termina com aquela moça, com a moça branca. Esse negro mestiço aí, esse negro aqui, ele é que tem que sobreviver. O negro radical, ele tá lá pra quê? Pra dar porrada, pra atirar, pra mandar a clã pro fim do mundo, etc. A função dele é fazer isso. Mas ele não deve sobreviver. Tanto que o pessoal tá falando muito de ancestralidade no filme. Vocês podem se ligar no seguinte: a ancestralidade morre. No final do filme, a ancestralidade morre e o negro radical tem que morrer junto. Pantera Negra fez a mesma coisa. Tem que matar o grande revolucionário, tem que matar aquele negro que é o Killmonger. Quando tem o Pantera Negra 2, você vê que a mulherada negra está tentando reconstruir o Wakanda e elas dizem, não, tem que chamar alguém. Elas acham que vão achar o T'Challa e aparece o Killmonger. E o Killmonger diz, não, o único jeito de dar certo é pelo meu caminho. É uma chamada estranha. E você vê que eles continuam tentando chamar em pecadores quando os dois retornam para falar com o nosso amigo, com o Samuel. Lovecraft Country também estão chamando a atenção aqui. Quando volta lá, quando eles voltam para falar com que é o Buddy Guy que faz o papel do Samuel, não diz, não, você não quer ficar imortal? Aquele é de novo o negro, como vamos dizer, aquele lá é de novo o negro ancestral. Na maciota, o Coogler sacrificou a ancestralidade. Eu não acho que esse filme é uma defesa da ancestralidade. É um agradecimento, mas ancestralidade, fique ali, tá? Fica aí na sua. Não vem aqui chama guerra. Ancestralidade chama guerra. O que você acha, mano? Coitado do Alan, tá perdido. Eu ia levar no sentido de uma morte simbólica, a primeira morte ali de um dos gêmeos, né? Mas vendo por esse lado, né, de negar essa questão da ancestralidade, fique nessa caixinha porque você só fez o seu até aqui. Eu acho que é uma outra visão aí que também pode ampliar essa discussão justamente desse filme, das camadas que tem por detrás dele. Porque essas mortes simbólicas são estranhas, rapaziada. A gente vai olhando pra música. Eu tava falando com uma rapaziada hoje, eles falam, olha, a música negra mundial. Não é mundial. E eu vou lançar porque tem dois problemas ali. Aparece chinês, aparece um pouco da música irlandesa, não esqueça que o Remick, ele representa uma força irlandesa que, a meu ver, está representando a esquerda. O Remick, o vampiro, representa a esquerda.
O Coogler não confia na esquerda, não sem motivos. Bom, onde eu quero chegar? À medida em que ele está lá trabalhando, ou todas aquelas coisas estão trabalhando, na cena da música, vai se invocar África, batida africana, pode ser congolesa, não sabemos de onde, babá. Mas repare, não aparece uma batida muito específica negra, que a gente esquece que é batida negra, que é o forró. E antes que alguém diga tome cuidado, lembre-se, o Ryan Coogler, caras, ele conhece o Jorge Benjor. Ele teve uma ele, o John e o B. Jordan, eles foram entrevistados recentemente pelo Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos diz, não, quero virar amigo de vocês. Quem não quer? Vamos lá. Aí o Lázaro Ramos foi dar uns treinos pro cara. Daí, sabe o que ele sacou? Ele sacou vinil. E sacou o vinil dos Alquimistas e mostrou. O Jordan olhou e... legal. Parecia que ele não sabia muito bem. Quando sacou aquele vinil do Jorge Benjor, o Coogler olhou e... Nossa! Ele dá um... Então ele conhece. Olha como ele escolheu bem naquela cena. Não tem Jorge Benjor naquela cena. Não tem batida brasileira. Presta bem atenção. Vocês viram algum samba lá perdido no meio? Porque eu não vi. Eu consegui identificar blues, metal, funk, mas não consegui identificar maculelê. Se alguém identificou, dá um salve aí, porque eu não vi. Você acha que foi por uma questão de discutir o que acontece da risca para lá? Né? Os países europeus, África ali, o que você acha? Eu acho que ele foi privilegiar os Estados Unidos. Simples. Ele foi privilegiar os Estados Unidos. Ele não jogou uma rúbia, não jogou nenhum afro-samba, que era o que outros caras defendiam ali de Cuba. Ele foi muito ligeiro. Aquela cena é linda, que foi feita por, se não me engano, um sueco, se não faz a minha memória. Uma das melhores cenas de música negra do cinema não foi feita por um músico negro. Se não me engano, o brother é da Suécia, que ele já tinha trampado com o Childish Gambino. Esse tipo de coisa me parece assustador se a gente olhar o filme de verdade. Uai! Então, por que o Coogler não chamou um puta de um mano negro pra fazer aquilo? Não, ele não chamou. Não chamou por quê? É uma pergunta. Ele era quem detinha, né, todo esse poder aí de colocar os pontos de vista ali, colocar as impressões dentro desse filme, né? Uau. Eu fico meditando, né, mano? Se a gente for pensar aqui, rapaziada, então é um filme com uma enorme quantidade de atores negros, a fotografia é maravilhosa, e vou falar pra vocês que estão me assistindo, cara, aquela cena da rapaziada tocando, que o Samuel invoca aquela questão de... Mano, me deu uma vontade de chorar, mas chorar assim, tipo, caralho, que bagulho bonito, velho. Olha que bonito isso aqui. Sabe quando você vê... Eu não sei, o pessoal que deve ser aqui de roda de samba, às vezes você tá numa roda de samba, daí alguém manda um negócio meio melancólico, te bate meio... bateu feio. Te manda um Jorge Benjor pesado e você... agora pegou. Agora pegou. Sabe aquele momento que você solta aquela... Agora lembrei da morena. Ficou feio. E é bonito. É bonito. Mas por trás daquela beleza não está um negro. Está, se não me engano, um sueco que está organizando aquela cena. A gente devia pensar nisso. Ninguém queria, não tinha nenhum negro que pudesse fazer aquilo. Vamos lá. Por que esse cara foi escolhido, né, pra pensar essa cena? Sim. Não que... E antes que alguém me pergunte, eu repito, a cena é fantástica, foda, mas não foi o negro que bolou aquela cena não, rapaziada. A gente tem que pensar isso, não foi um negro que pensou aquela cena. O Coogler pode ter pensado no roteiro, mas o cara que foi lá e concretizou, disse, não, vou fazer o remix aqui, vou pegar isso aqui, não foi um negro. E aí você pergunta, nos Estados Unidos, onde a indústria negra de música é poderosíssima, onde tem uns DJs assustadores, não tinha ninguém? Esse
mano, já tinha trabalhado com um cara que é o Childish Gambino, que todo mundo conhece aí, daquela série Atlanta e daquele clipe maravilhoso This Is America. Esse cara sempre fez collab com uma rapaziada negra ali, mas ele não faz collab com negro radical. E tem uma rapaziada que manda música radical nos Estados Unidos, tipo Death Grips, o Horror. Esses caras parece que eles não aparecem nesse contexto. O que vocês acham? Tudo é um ponto de vista político, né, Arcano? Eu acho que por mais que tenha essa... Os americanos, eles têm esse ar de supremacia, né, de querer se manter no poder, na hegemonia cultural do próprio Ocidente, né? Então, eu acredito que esse cara, ele escolheu a dedo ali, porque quando você vai montar, você não vai montar nas pressas, né? Você vai conversar com o diretor, você vai ver, vai levantar esses pontos de vista. O que você acha da gente colocar esses ritmos, isso aqui, para evidenciar na cena? Né? Então, de repente, é mais do que uma questão de expor ou de salientar a cultura americana, é mais também na questão de nós somos os melhores, então vai entrar aqui dentro desse know-how junto com a gente pessoas que a gente sabe que de algum modo não vão afligir a nossa cultura, né? Então acho que pode ser por uma via de pensar esse caso também. Boa ideia. Afligir literalmente. Eu lembro de um filme do Spike Lee que é chamado A Hora do Show, alguma coisa assim, em que um produtor negro está se propondo a fazer um show sobre negritude. Aí ele vai pegar um monte de gente, daí aparece uns caras mega radical, que é quem faz o papel, o Mos Def. Mos Def é brabo, Mos Def é brabo até hoje. E o cara diz, não, esses negros aqui não podem aparecer. Isso daqui vai assustar todo mundo. Tem que pegar uns caras mais pacíficos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho, por exemplo, a gente viu muita gente falando para assistir o Pecadores, o Tom Cruise, não sei, o Pedro Pascal. Vocês repararam que o Spike Lee não falou? Por que o Spike Lee não fala? O Spike Lee é o radical mesmo do negócio. Nunca ganhou um Oscar pelo conjunto da obra, que todo mundo, caramba, ganhou como isso. Mas ele, até agora, pelo menos, tô deixando minhas redes bem orientadas para olhar coisas do Pecadores, você não vê o Spike Lee falando muita coisa. E é o popular. Criticar é brabo porque também é cinema negro. Se eu ficar aqui na minha, tô desconfiando que rolou um pouco isso. Cara, eu tinha colocado aqui nas minhas anotações que um diretor é uma pessoa que ele já tem um repertório pronto, né? Então, eu penso assim, um filme, ele nunca vai passar uma mensagem isolada, né? A gente não pode interpretar um filme ao pé da letra. Sempre tem alguma camada, algum interesse, alguma questão política ali para ser discutida, né? E esse filme não foi diferente. Eu acho que são várias camadas que surgem, e até mesmo do ponto de vista da neutralidade, como que ele quer se apresentar aí para as pessoas, né? Como que ele quer apresentar a cultura americana, o blues, essa apropriação aí para as pessoas, de uma forma pacífica, de uma forma de, né? Eu acho que é muito interessante quando no filme aparece a Ku Klux Klan. Isso é bom. Todo mundo, desde que surgiu a Ku Klux Klan, todo mundo diz que a Ku Klux Klan não existe mais. Aí volta e meia você olha assim uns desfiles estranhos e diz, isso aí não é a clã não é a clã não. E eu acho que é um problema. Parece que no filme me dá a entender o seguinte, a medida o seguinte, esse negócio da gente se envolver com política direta tem que ser meio mais bem visto, não sei se está dando certo. Os nossos que se meteram nisso, desde o Malcolm X passando pelo Martin Luther King, foram baleados. É melhor a gente tentar de outra forma.
Mas eu assisto bastante dessas produções. Por exemplo, eu assisto Godfather of Harlem, que é um puta de um seriado sobre um gangster. Esse gangster aparece naquele filme O Gangster. Ele é o gangster que mais velho que ensina o mais novo, que é o Denzel Washington. Ele morre, ele morre, mas na série Godfather of Harlem vai aparecendo esse gangster e ele conhecia o Malcolm X. Aí encontra com o Malcolm X, pensa, ô Malcolm, você... tô ligado que isso aí é um golpe seu. Aí ele fala, não, não é um golpe meu, eu me converti mesmo ao Islã. Aí o cara diz, não, deve ser pilantragem, esse cara tá tentando me enganar. Aí ele vai vendo que o Malcolm X mudou mesmo. Tanto que a filha desse Bump Johnson, que era gangsta, ela era viciada em heroína. E quem vendia ironia era a ironia, que quem vendia a heroína era justamente o Bump Johnson. Aí ela se converteu ao Islã e graças ao Malcolm X ela largou as drogas. O Bump olhou para aquilo e falou, cara, ele tá falando a verdade. Só que ele gruda no X e fala o seguinte, cara, vão te matar. Você sabe que vão te matar. E o X diz, não, tô meio tranquilo com essa ideia. O Johnson não aceita essa ideia. Ele não aceita. Quando o X é morto, o Johnson quase destruiu o Harlem em busca de quem tinha matado. Se não tivesse entregado aqueles manos, o Harlem ia ficar em pedaços enquanto o Bump Johnson estava caçando os assassinos. Onde eu quero chegar? Parece essa rapaziada radical no filme do Ryan Coogler, parece que é uma certeza, ele se assume que eles vão morrer mesmo. Azar deles. Vocês vão morrer. E quem a gente tem que dar uma olhada? Não olhar mais para os mortos. Olha, quem sobreviveu e quem manteve todo o movimento negro, que manteve tudo funcionando. É esse outro negro que a gente chama de vendido, o negro de casa, o negro que ficou com a mulher branca. Esse negro deve sobreviver, talvez para lutar em outro dia. Cara, para lutar em outro dia, isso é uma grande questão, porque como a gente viu, essa questão da morte desse cara, esse ressurgimento no final do filme, ao lado de uma branca, me faz entender o seguinte, a que ponto a cultura negra ela precisa se sujeitar às produções, ao pensamento do que já vem sendo composto, né? Do que já vem sendo praticado. Também tem uma parte aí que a gente não tocou, que foi como que os negros apenas se defenderam, né? Você viu que naquele momento, na entrada dos vampiros, por exemplo, tinha uma parte que a mulher negra ela já meio que já conhecia o que era e como se prevenir daquilo. Mas não era uma aplicação muito prática, era só se defender para que eles não atacassem, não é você contra-atacar. Então, esse conhecimento que se tem da cultura branca é muito mais para você entrar como uma autodefesa, mas não no sentido de atacá-los, ataque primeiro, né? Então, é pra gente também pensar nesse ponto dentro do filme, né? Não só nessa questão dos dois gêmeos, mas a participação dessas mulheres, a participação desse conhecimento aí prévio que ela tinha dessas culturas, desse mal que cercava aí. Então, como que esses negros eles iriam adiante, né? Boa. Bem lembrado. Parece que a comunidade negra, de modo geral, ela é passiva reativa. Alguém ataca, eles reagem, mas eles não têm uma proposta de tomada, eles não têm uma proposta de invadir. Parece que tem uma proposta de assimilar. Essa proposta de assimilar é estranha, né? Exatamente. Eu acho que isso ficou bem pontuado justamente nessa cena, né? De você ter um conhecimento de determinadas culturas, de que eles querem, né, sugar a nossa alma de alguma forma, a nossa potência, a nossa música, mas como que a gente se defende disso, né? A gente não contra-ataca, a gente simplesmente fica nessa parte reativa aí, de se eles nos atacarem, a gente já meio que sabe o que fazer, mesmo não sabendo, né, ao certo, né?
Tem uma fala dessa mulher, dessa moça que detinha as curas e tudo mais, que ela fala assim, eu já ouvi falar, né? Já vi, mas eu nunca tinha lidado com isso antes, né? E esse é um ponto aí muito forte nesse filme também. E ela que tem esses saberes ancestrais, tanto que ela dá aquele símbolo, aquele patuá para proteger um dos irmãos, e é isso que segura ele de morrer. Você vê que para morrer ele precisa tirar o negócio. Enquanto ele não tirar aquele patuá, ele não vai morrer. E chega uma hora que ele parece que morreu a esposa dele, já tinha morrido a filha dele. Quando ele larga aquilo, parece que se ele não largasse aquilo, ele ia sobreviver mesmo às balas. Então, os vampiros estão vendendo uma imortalidade, que é aquela do Remy, que é uma coletiva, e a curandeira também está vendendo. Ela também está dizendo, não, enquanto você usar isso aqui, não vai ter como te matar. Quando ele tira, ele diz, não, chegou a hora, eu quero morrer, vou abrir mão disso tudo. É bonito nesse sentido. Tem duas imortalidades ali debatendo. Três, eu diria desse retorno ao Samuel, aos braços do pai no final, que também é uma possibilidade de imortalidade ali, né? Venha para a igreja que a sua música será eternamente, enfim, consagrado, né? Então a gente também pode trazer essa questão da imortalidade nesse final também. Acho que seria uma interessante discussão aí dentro desse filme. Boa, 3 imortalidades: a imortalidade da ancestralidade, a imortalidade pelo sistema e a imortalidade pela obra na igreja. As 3 estão acenando para o homem negro, para aquele homem griote, o cantador. E parece que vence aquela imortalidade branca, mas não é bem uma imortalidade do sistema. Parece que é mais um tipo... essa miscigenação sobrevive e vence. Aparentemente vence. E continua dizendo, não, você não quer vir pro nosso lado? Só que agora ela pergunta. Ela não ataca, ela pergunta. Estranho isso. Bem interessante isso. Bem citado. Esse finalzinho, né, que foi a resistência do Samuel, de, poxa, eu estou na igreja, estou com meu violão quebrado, com a minha guitarra quebrada, cara, será que realmente aqui é o meu lugar? Ele não quis largar a guitarra de jeito nenhum, né, mesmo ela estando quebrada, e é como se ele tivesse vencido pelos próprios meios no final, né, não resistiu tanto à fé cristã ou protestante ali naquele momento, resistiu ao mal que também o cercava, e foi um nome aí a ser levado, mas no final da vida, a proposta dos caras, né, dentro desse pedido que você acabou de mencionar, foi muito mais de oferecer a imortalidade. A sua música vai ser esquecida se você não fizer uma collab com a gente, se não fizer um feat, se não fizer alguma coisa ali. Então é uma discussão bem, bem interessante dentro desse filme também. Eu acho que à medida em que, quando em dado momento nosso amigo, quando